né? Pelos obsessores que estão ali necessitados de alguém que possa também trazer-lhe satisfação. Então, se eles encontram portas abertas naqueles que buscam o prazer de uma forma desenfreada, eles vão encontrar abrigo, vão conseguir... Isso sem pensar que eles também estão facultando essa atuação, mas também são o veículo, Sem porque dúvida. é uma mão dupla, então a responsabilidade duplica, porque ele faz aquilo facilitando a entrada de energias negativas, né? E quando ele se dá conta disso, ele já está doente, ele precisa realmente de tratamento, né? Um tratamento mais severo, para poder voltar a adquirir um certo equilíbrio, para voltar a pensar naquilo que ele precisa. Nós estamos fazendo então essa relação entre o plano terrestre e o plano espiritual. Você falou muito bem no início, né? A questão dessa busca no plano terrestre da alegria, da satisfação, do prazer. E ao desencarnarmos, né? Como acontece essa busca de prazer no plano espiritual? Como é que será que isso acontece? André Luiz trata muito bem um tema chama relacionamento social após a morte no livro Evolução em Dois Mundos, e que fala que é a continuidade. Se nós partirmos desta existência com esta noção errônea, nós vamos buscar isso até nós termos capacidade para nos colocarmos como espíritos em busca de um bom caminho. E aí sim os mentores vão atuar, os espíritos vão encontrar campo, né, para nos ajudarem a mudar de vida, mas não é fácil, o sofrimento vem e nós temos que estar cientes disso. E realmente a busca, né, constante dessa diversão, que pode se tornar até excessiva e desregrada, é isso que pode nos levar aí uma questão obsessiva, né? E, Sandra, quando um dos cônjuges, né, nós vamos lembrar aí de um casal, e quando um dos cônjuges, né, está sempre voltado ao prazer, às diversões que envolvem muito essa questão mais material, como é que será que o outro, que às vezes gosta de uma coisa mais tranquila, mais calma, mais comedida, como tentar conciliar isso? Como reagir a uma situação como essa? Eu acho que assim, em primeiro lugar, o amor deve falar mais alto, né? Então, no sentido, não adianta você querer obrigar o outro a fazer aquilo que você quer fazer. Você precisa argumentar, você precisa ter um diálogo que sustente, que mostre, que pondere, não é? Que auxilie nesse reequilíbrio. Porque, assim, dois extremos muito diferentes, se as pessoas não... Se aquele que se sente um pouco mais fragilizado naquilo que ele queira fazer e que o outro não o permite, ele precisa ter um pouco mais de tato, um pouco de paciência, para compreensão para ceder também. Colocar-se, né? Saber colocar-se qual o ponto de vista, né? E assim, a argumentação, né? Mas é aquela argumentação com amor realmente. Né? Esse ceder é que preocupa um pouco, né? Porque ceder até onde, né? E ceder porque também tem um certo limite. A noção, né? Respeitando-se também, né? Então a pessoa precisa também se respeitar. Porque assim, não pode simplesmente ceder a todas as vontades do outro quando aquele percebe que existe um excesso, um abuso, porque também ele tem o seu livre-arbítrio e ele pode não aceitar aquela situação. Certo. Então, muitas vezes, se posicionar, se firmar à frente àquela situação, pode também auxiliar o outro a refletir. Exatamente. Não é? É um momento de reflexão para o outro, de chegada no ponto de equilíbrio. Quando você né? entra também no campo do domínio e da autoridade, às vezes um subjuga o outro. Então torna-se uma exigência. Aí esse relacionamento fracassa. Né? Porque aquele que não pode, porque ele não tem autoridade para tanto, ele vai ter que ceder sempre. E aí acaba detonando um processo mesmo Nós de estamos relacionamento. chegando ao fim, mas eu gostaria de finalizar lembrando mais e trazendo aí mais uma outra questão para reflexão. Será que nos afastarmos da tentação significa que de fato a gente a venceu ou não? Acho que não. Acredito que não. Nós sabemos muito bem que tentação é sinônimo de passado e é Emmanuel que diz isso, né? Então, toda vez que nós sentirmos tentado alguma coisa, nós temos que ficar atentos. Porque existe uma tendência. A tendência, né? Nós somos fadados a imperfeições e cada vez que isso acontecer, por exemplo, o álcool.
né? Sexo e Destino também do André Luiz mostra muito bem isso. Quando nós colocamos, né, um uísque, nós estamos no nosso limite. No segundo, no terceiro, no quarto, a coisa já começa a tomar um rumo que fica incontrolável. Então, tendência, nós temos que tomar muito cuidado. Se for uma tendência boa, né, vamos lá vamos incentivar cada vez mais. Mas se for uma coisa mais viciosa, e nós temos condições de nos observar, né? Esse processo de autoconhecimento que permite que a gente realmente dê um equilíbrio certo aí nessa questão. Muito obrigada a vocês, Sandra, Lurdinha, esperamos contar com vocês aí num próximo programa. E para vocês que estão nos assistindo, continuem conosco no Vida Além da Vida e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Vamos a um breve intervalo. A Escola Profissionalizante Chico Xavier oferece cursos totalmente gratuitos de informática, cabeleireiro, maquiagem, manicure e depilação. O objetivo destes cursos é formar jovens e adultos para ingressarem no mercado de trabalho com melhor desempenho, aumentando assim suas possibilidades de sucesso. Nossa cozinha também é profissionalizante e atende a demanda de doces e salgados para a lanchonete no Centro Espírita União. Nossos instrutores são voluntários. Participe você também deste trabalho de assistência social. Conheça a Escola Profissionalizante Chico Xavier e torne-se um voluntário. Voltamos com Vida Além da Vida, um programa que tem o patrocínio da Livraria Cultura Espírita União, situada Avenida Rangel Pestana, 233. Agora, em nosso momento literário. Amigos do programa Vida Além da Vida, nos encontramos novamente no nosso momento literário espírita, com muita alegria de poder estarmos aqui trazendo a vocês a oportunidade da reflexão através do livro espírita. Para o programa de hoje, escolhemos mais duas obras. A primeira delas chama-se Paz e Amor, onde Chico Xavier psicografou Cornélio Pires. Cornélio Pires, meus amigos, um famoso jornalista, radialista, humorista. Saibam que a história do rádio, principalmente no interior de São Paulo, deve muito a esse trabalhador, com seus programas de trovas, com seus programas sertanejos. Um homem humilde que encontrou na doutrina espírita as respostas para as suas angústias pessoais. Cornélio esteve com Chico Xavier algumas vezes e desenvolveram, entre eles, uma grande amizade. Após desencarnar, Cornélio psicografou as trovas, como uma oportunidade de conhecer as lições que Jesus nos deixou, essas trovas que são esses trechos rimados, de uma maneira mais leve, de uma maneira mais graciosa, mas que nos falam profundamente verdades do nosso espírito. Novamente aqui, Cornélio trouxe a Chico Xavier, dessa vez, 2 trovas por dia, compondo esse livro de mensagens, falando de 2 grandes ensinamentos de Jesus, paz e amor. O outro livro de hoje é um livro muito importante para o nosso movimento espírita. É Amor e Renúncia, traços de Joaquim Alves, pela nossa Dona Nena Galves. Chico sempre reverenciou Joaquim Alves como um grande trabalhador. E coube a nossa Dona Nena Galves reunir, presenteada que foi pela família de Joaquim, reunir cartas, fotos, uma série de materiais em que mostravam Joaquim Alves trocando informações, trocando a intimidade com os amigos do seu coração. Cartas de Chico, maravilhosas, verdadeiras preces. Cartas com Ivone Pereira, mostrando o trabalho sempre muito restrito à doutrina espírita, sempre muito envolvido, sempre muito correto. Uma carta que Joaquim Alves escreveu para Jesus, que é uma das mais lindas mensagens que nós podemos ler. E aqui nesse livro também uma revelação de que o nosso Joaquim Alves foi o menino Silvano, aquele do romance Ave Cristo, em que Chico psicografou Emmanuel, o mesmo menino que heroicamente defendia já o cristianismo naquela época.